Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Conheça o perfil da banca INEPAM, Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios, que será a responsável pelo concurso da Prefeitura de Embu das Artes, cargo Guarda Civil Municipal. As inscrições estão abertas e os interessados em participar da seleção podem se candidatar até o dia 10 de outubro. As provas estão previstas para o dia 3 de novembro. Edital para a Guarda de Embu das Artes. O link está na descrição desta videoaula. Atenção! Se algum amigo youtuber tem provas da banca INEPAM, obseque o enviar para o meu e-mail catomomitos@gmail.com. Agradecemos a colaboração, juntos seremos mais fortes. Estas 8 questões foram compiladas na internet pelo nosso amigo Rodrigo. Agradecemos a sua colaboração. Cliquem na descrição desta videoaula, provas da banca INEPAM, que são pouquíssimas, e playlist com videoaula de matemática e de raciocínio lógico. Então, vamos para os comentários, antes comentando os conteúdos para o concurso da Prefeitura de Embu das Artes. Conteúdos de matemática: radicais, operações, simplificação, propriedade, racionalização de denominadores, razão e proporção, porcentagem, juros simples, conjunto de números reais, fatoração de expressão algébrica e suas operações, expressões algébricas fracionárias, as suas operações, simplificação, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum, sistema de medidas incluindo comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume, principalmente unidade de medida, transformação de unidades. Muito importante esse tópico. Estatística, noções básicas, principalmente média, mediana e moda. Razão e proporção, interpretação e construção de tabelas e gráficos, geometria, elementos básicos, conceitos primitivos, representação geométrica no plano, noções de probabilidade e análise combinatória. Então, esses são os conteúdos que estão elencados como conteúdos de matemática para o concurso da banca INEPAM, para o concurso de Guarda Civil Municipal em Embu das Artes. Vamos lá. Resolução. De acordo com os conceitos primitivos da geometria plana, assinale a alternativa correta. Esta questão está incorreta, por isso eu vou analisar somente as 3 alternativas que nós conseguimos. Aliás, o Rodrigo conseguiu na internet. 2 retas coplanares são correntes quando não possuem comum. Então, vê, retas coplanares estão no mesmo plano, correto? Só que retas concorrentes possuem um único ponto comum. Aqui está dizendo quando não possuem ponto comum. Portanto, A é falso. Por um ponto no plano, passa somente uma reta. Falso. Por um ponto no plano, passa-se infinitas retas. Em um plano, existe somente uma reta. Também é falso. Isso aqui, em um plano, existe infinitas retas. Então, muito cuidado com a palavra existem um único, somente uma. Cuidado. Questão número 12. A medida do arco AB, que é exatamente esse arco aqui que está contido nesta circunferência de raio R, que mede em radianos 3π sobre 5 radianos. Em graus significa quanto? Então, vejam. 3π sobre 5 radianos, lembrando que π radianos corresponde a 180. Então, 3 vezes 180 dividido por 5,
que dá exatamente 540, dividido por 5, 108 graus, alternativa letra C. Questão seguinte. Observe a tabela de uma vendedora de cosméticos. Batom vendeu 18, perfumes 4, cremes 26, total de 28. Eu tenho uma tabela, esses números representam a frequência absoluta. Ele quer saber a frequência relativa. A frequência relativa é em porcentagem. Então, veja, frequência relativa é a frequência absoluta dividida pelo total. A frequência absoluta aqui no caso é 18. Total, 48. Portanto, 18, 48 avos. Poderia deixar em forma de fração. Não tem essa resposta. Poderemos dividir, dá 0,35. Também não tem 0,375. Multiplicando por 100, 37,5%, exatamente a alternativa letra D. Questão seguinte. Uma bicicleta infantil teve desconto de 7% e passou a custar R$ 485,46. Qual era o valor da bicicleta sem o desconto? Questão sempre aparecendo na banca Inepam. Cuidado! Se a bicicleta custa hoje, com o desconto de 7%, R$ 485,46, o valor tem que ser superior a isso aqui. Então, já elimino de pronto a letra A e a letra D. Ficamos somente com a B, C e E. Se o preço X da bicicleta teve um desconto de 7% e passou a custar R$ 485,46, significa que esse preço representa 93%, ou seja, é o 100% menos o desconto de 7%, que dá exatamente 93%. Então, este valor pago corresponde a 93%. Não precisa fazer regra de 3 simples. Façam o cálculo direto. Logicamente, eu vou escrever a equação, ou vocês façam direto. Divida este valor por 0,93. Se eu chamei de X, 0,93x é igual ao preço com desconto. Portanto, X, R$ 485,46 dividido por 0,93, que dá exatamente 522. Logicamente, na prova, vocês façam essa divisão direto, sem necessidade de fazer a equação. Entendeu? Faz a divisão, mata a questão, letra E. Questão seguinte. Patrícia também é uma questão de contagem, de análise combinatória, sempre aparecendo na banca Inepam. Nas videoaulas que eu gravei, tem esta questão. Patrícia foi passar um final de semana na casa de uma amiga. Levou em sua bagagem 6 blusinhas, preta, vermelha, verde, amarela, azul e branca. 4 shorts, marrom, preto, roxo e azul. O número de maneiras que Patrícia poderá se vestir, sendo que deverá usar uma camiseta e um short de cor distinta, será princípio fundamental da contagem. Não esqueçam, simples. Escolha das blusas, quantas? 6 possibilidades. Escolha dos shorts, 4 possibilidades. Portanto, pelo princípio fundamental da contagem, não precisa nem fazer a árvore das possibilidades. Por exemplo, preta, blusa com marrom, com preto, roxo e azul. Basta multiplicar 4 vezes 6, 24 maneiras distintas. Letra B. Questão seguinte. Eu não estou falando a numeração, uma vez que as questões são aleatórias. 3 ônibus partem da garagem da empresa no mesmo horário, de modo a seguirem trajetos diferentes durante o dia na cidade. Porém, sempre
passam pelo mesmo ponto para embarcar passageiro. Ou seja, num certo momento, eles passam no mesmo ponto. O primeiro passa de 2 em 2 horas. O segundo, de 5 em 5 horas. E o terceiro, de 6 em 6. Se às 14h30, na segunda-feira, os três se encontraram no mesmo tempo nesse ponto, o próximo horário que os três voltarão a se encontrar será questão característica de mínimo múltiplo comum. Simples. Uma vez que aqui é de 2, 5, 6, o primeiro passa de 2 em 2 horas. O segundo, de 5 em 5. E o terceiro, de 6 em 6. Então, o mínimo múltiplo comum representa o tempo que eles se encontraram novamente. Simples. Eu vou fazer o mínimo direto. É o menor número em horas que é divisível ao mesmo tempo por 2, por 5 e por 6. 30 horas. Ou seja, a partir do horário de 14h30 da segunda-feira, eles vão encontrar 30 horas depois. Ou seja, 30 horas representa um dia mais 6 horas. Um dia, 24 horas. Portanto, se eles encontraram às 14h30 da segunda, eles vão encontrar 24 horas depois, que vai ser uma terça-feira. Então, ele vai encontrar as terças-feiras às 14h30, mais 6 horas, que é exatamente 24 mais 6. Portanto, eles encontrarão na terça-feira exatamente às 20 horas e 30 minutos, que é exatamente a letra E. Entenderam? Se não entenderam, enviem nos comentários as suas dúvidas. Responderei. Questão seguinte. Laura fez um curso a cada 40 dias. Laura faz um curso que a cada 40 dias. Então vamos lá, mudando. Tem aula presencial de informática. A cada 50 dias tem aula presencial de redação. E a cada 15 dias tem aula presencial de conhecimento específico de sua área. Hoje, ela teve essas 3 aulas presenciais, ou seja, ao mesmo tempo. Teve aula de informática, redação e de conhecimento específico da sua área. Daqui a quanto tempo terá essas 3 aulas? Ou seja, aquela famosa ideia de encontro. Ideia de encontro, lembramos o quê? Mínimo múltiplo comum. De quem? Dos dias 40, 50 e 15. Então, para encontrar o tempo que ela fará as 3 aulas presenciais, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum, como na questão anterior. Só que agora eu vou fazer o cálculo aqui. Divisão sucessiva pelos primos. 2, 3, 5 e assim sucessivamente. Divide por 2. 15, 25, 20. Tem divisão por 2. 15, 25, 10. Tem divisão por 2. 15, 25, 5. Não tem mais. O próximo divisor é o 3. 5, 25, 5. O próximo divisor primo é o 5. 1, 5, 1. E dividimos por 5, pronto. O mínimo múltiplo comum, ou seja, o menor número que é divisível simultaneamente por 15, 50 e 40, é o produto desses 6 fatores. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3, 24, vezes 5, 120, vezes 5, 600 dias. Ou seja, o próximo encontro das 3 disciplinas do curso de Laura será daqui a 600 dias. Ou seja, 1 ano e alguns dias. Não tem alternativa, mas esta é a resposta. Vamos lá. Questão
Seguinte, última. Atualmente podemos acelerar vídeos e áudios, por exemplo. Um vídeo de 30 minutos pode ser assistido em velocidade 5 vezes redução do tempo. Ou seja, passa a ter tempo de 20 minutos. Ou seja, um vídeo de 30 minutos, acelerando 5 vezes, assiste em 20. Questão simples. Um vídeo de 2 horas, que tem 120 minutos, pode ser assistido com a mesma aceleração em quantas horas? A razão entre o tempo reduzido e o tempo real é 20 e 30 avos. Portanto, x está para 120, onde x é o tempo reduzido. Posso cortar 2 zeros, então, produto dos meios igual ao produto dos extremos. 3x igual a 240, x 240 dividido por 3 minutos, x igual a 80 minutos. Ou seja, o tempo dos 120 minutos será reduzido para 1 hora e 20 minutos, letra B. Rodrigo, essas foram as 8 questões que foram enviadas por você. Agradecemos a sua colaboração. Temos ainda mais uma videoaula da banca Inepan. Gostaram? Inscreva-se no canal, ativem o sininho, dê um like, continue no canal clicando na playlist Banca Inepan. Link encontra-se na descrição desta videoaula. E, se possível, colaborando com o meu canal, faça sua divulgação para os seus amigos, compartilhando as nossas videoaulas, que são todas gratuitas. O que vocês podem fazer é de 2 formas. Clicar no link Valeu Demais e fazer uma contribuição monetária de qualquer valor, conforme diretrizes do canal do YouTube. Ou então, chave Pix. Um grande abraço e até as próximas videoaulas.